Queridos, que conselhos maravilhosos da Paulo aos irmãos da igreja de Colossos. E interessante que o exercício da meditação, cada vez nos aprofundamos mais nele. E quando paramos para avaliar aquilo que Deus tem nos falado através da sua palavra, descobrimos coisas que a gente muitas vezes não sabia, não tinha encontrado antes. Eu sempre digo, para mim a Bíblia é um grande garimpo, em que cada vez que você cava, mais encontra tesouros importantes para a nossa vida espiritual. Será que eu tenho aqui 3 pessoas que querem dizer como Deus falou a vocês nesta manhã? Temos uma, vamos ver, tem mais 2 pessoas que querem dar nesse momento a sua impressão pelo texto que leu e meditou? Não temos mais, só seremos esse. Tem mais a irmã Cristina. Temos mais alguém que possa vir? Vamos começar. Se tiver, fique à vontade. Bom dia. Para mim, os versos que mais chamaram a atenção foram o 13 e o 14. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Esses versos vieram ao encontro da minha necessidade hoje, e eu acredito que seja o maior desafio da vida cristã. Eu também acredito nisso. Não é fácil perdoarmos quem nos ofendeu ou fez alguma coisa contra a gente. Que Deus possa abençoar a impressão que você teve desse texto e da palavra de Deus. Irmã Cristina, o que é que a senhora descobriu hoje na palavra de Deus? Todos os dias a gente descobre coisas maravilhosas, né? Eu também tinha me chamado a atenção, aí eu corri para o segundo, né? Porque o meu também era esse, do amor, da perfeição. Mas o que me chamou a atenção foi o versículo 9. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Aí a gente pode continuar, né? E vos revestistes do novo homem que se refaz com pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O comportamento humano, ele é complicado. Você nunca gosta de mostrar para os outros aquilo que você é de ruim. Você realmente mente. Eu digo porque aquilo que você olha assim, mas se eu pegar, e a gente como mãe, às vezes a gente tem um pouco disso também. Mas olha, aquele irmão fez isso, eu não acredito. E nosso coração, a ira, a indignação, o que vem ali, a maledicência, eu posso não falar, mas há pensamento. Aquilo que o pastor falou, coração, você toma jeito. Eu tenho que falar isso todos os dias. Isso é mentira. Não mentais uns aos outros. Porque se você morreu para o velho homem, se você agora é um novo homem, uma nova pessoa, então que viva como uma nova pessoa. Que bênção, graças a Deus. O que você ouviu Deus falar ao teu coração nessa manhã? Me chamou a atenção aqui, num complemento até do que a Cristina vem colocando, é o crescimento da vida cristã. Primeiro no verso 5, ele começa falando sobre algumas situações, prostituição, impureza, né, nos quais viviam antes. Muitos daqui vieram de fora da igreja, com certeza traziam consigo alguns desses pecados, algumas dessas atitudes. Tá? Mas ele vem colocando depois, no qual vivias antes, mas agora fazer outra coisa, não mentais. Que às vezes mesmo, como a Cristina colocou, que às vezes mesmo nós transformados no nosso coração, nós abandonando a impureza, a prostituição, as outras coisas, nós mentimos. Às vezes nós falhamos em pequenas coisas. Mas aí Paulo vem dizendo outra coisa. Agora, deixe isso e se reveste como eleitos de Deus, santos, amados, misericórdia, benignidade, humildade,
mansidão, longanimidade, amor ao próximo. Se tiver queixa contra algum irmão, vá lá, perdoa, conversa com ele. Aí nós vamos ter este crescimento espiritual até chegarmos à graça e à estatura de Cristo, né? Que Deus nos usa para isso. Amém. Se eu tivesse que determinar ou dizer para vocês o que mais me impressiona nesse texto, está no versículo 16. E uma frase para mim é fundamental: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A Bíblia diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Às vezes somos pobres espiritualmente, porque a riqueza da palavra de Deus não está habitando em nós. Então, talvez seja por isso que nessas 40 madrugadas nós teremos sempre um texto para nos enriquecermos espiritualmente, para buscarmos ao Senhor espiritualmente, colocarmos nossas vidas em suas mãos. Esse é o seu momento. Esse é o momento individual de cada um de nós. E nós vamos agora lembrar dos nossos amigos, que nós oramos por eles. Vamos lembrar dos nossos problemas pessoais. E vamos pedir que o Espírito Santo batize-nos individualmente a cada um de nós. Já que esse batismo não é um batismo coletivo, busca o Senhor agora. Durante os 5 próximos minutos, essa busca é sua, é pessoal. Abra o seu coração a Deus e diga para Deus o que você está sentindo, o que você quer dele hoje, nesse dia. Não se preocupe com amanhã. O ontem já passou. Diga a bênção que você quer receber de Deus hoje. Agradeça o dom da vida lhe dado nessa manhã, quando você acordou e descobriu que está respirando ainda. Que ainda teve esse dia de oportunidade para se preparar para ir para o céu. Então vamos nesse momento nos ajoelhar e fazer a nossa oração pessoal ao nosso Deus. Essa é única, é só você com o seu Deus. Como é bom termos momentos em que podemos abrir o nosso coração a Deus e dizer a Ele o que nós estamos sentindo, o que estamos pensando, o que nós tanto precisamos, e confiar de que de alguma forma Ele vai nos responder. Sabe, Deus tem proporcionado para nós bênçãos visíveis e invisíveis. Mesmo que você não tenha a visão da vontade dele na sua vida, ele já traçou um plano para você. Ele conhece você desde quando você nasceu, ou melhor dizendo, desde o ventre da sua mãe. E muitas das vezes esse plano de Deus não se cumpre na nossa vida, porque nós, por nossa própria vontade, buscamos caminhos diferentes dos caminhos de Deus. Mas se aprendermos que cada manhã, cada dia, colocarmos nossas vidas na mão dele, ele vai dizer: filho, já que tu estás me entregando a direção da tua vida, vou dirigi-la como eu quero e não como tu queres. Permita a submissão, permita a entrega, permita o controle da sua vida na mão de Deus. Deixa eu chamar um colega aqui à frente, pastor Reginaldo. Por favor, pastor. Pastor Reginaldo é pastor do distrito do Bom Retiro e estará conosco hoje avaliando a nossa 9ª meditação do Seminário de Enriquecimento Espiritual. E para a gente é um prazer tê-lo aqui, pastor, e que Deus possa abençoá-lo. E eu fico devendo a tua visita aqui lá na tua igreja, tá bem? Aqui a gente é assim, se ele vem aqui hoje, um dia eu vou ter que ir lá. Bom dia. Deus seja louvado por esse momento belíssimo. Pastor, eu vou até pedir permissão para te registrar isso aqui, porque na segunda-feira, dessa maneira assim, louvado seja Deus, tá? Me permite registrar. Eu louvo a Deus por isso, por esse momento de bênçãos, né? De estarmos aqui reunidos buscando crescimento espiritual. Interessante que um pregador tinha o costume de chegar na igreja, no auditório, e dizer assim: eu tenho aqui $1 para dar a você.
Geralmente ninguém levantava. Ninguém sabia a estratégia dele. Mas um garoto espontaneamente levantou. Foi lá à frente e recebeu $1. Depois ficaram sabendo que ele já sabia da estratégia do pregador. Ele tinha costume, mas ele sabia. É por isso que ele levantou e foi. Tinha certeza que ia receber. Eu fiquei pensando, se esse pregador mudasse a oferta e oferecesse, tenho $10.000 para dar a você, o que você iria pensar? Qual é a estratégia desse pregador? Qual é a armadilha disso? Existe aquela perspectiva, aquela ideia de achar que por que eu tenho que merecer isso? O ser humano sempre acha que é uma oferta muito grande para ele receber. Quando você lê João, o Evangelho de João, você pode abrir a Bíblia. Evangelho de João, no capítulo 15. Aqui está o desafio espiritual do crente. Acho que essa é a maior luta. É desenvolver comunhão constante com Deus. Aqui tem sido o desafio espiritual nosso de cada dia, esse crescimento, essa comunhão. E aqui, João capítulo 15, verso 11, Jesus tentando mostrar aos discípulos da necessidade de viver essa experiência de conexão íntima com Cristo. Ele diz aqui, tenho-vos dito, verso 11, estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Eu fico pensando nisso, fico imaginando. Será que os discípulos poderiam pensar que este gozo não seria um dom? Claro. Deus queria colocar na vida deles, na vida dos discípulos, que este gozo espiritual é um dom que Deus concede. É um dom que Deus concede. Essa é a nossa grande necessidade, a minha grande necessidade. Cada dia nós estamos aprendendo aqui como desenvolver intimidade com o Senhor. Portanto, hoje, especificamente, vamos falar desta comunhão. De desenvolver isso, uma comunhão produtiva. Agora, há um aspecto interessante. A Bíblia mostra exatamente que nós somos pecadores e o pecado nos separa de Deus. O pecado é inerente. Como é que eu posso desfrutar comunhão íntima com Deus, uma vez que existe o pecado no meu coração? Eu alimento o pecado. Esse é um texto claro de Isaías, quando diz que o pecado nos separa de Deus. O Espírito de Profecia diz que não tem como eu desenvolver íntima comunhão com Deus quando eu acaricio o pecado. Eu alimento o pecado. Não dá para desenvolver. É impossível. Ter uma comunhão produtiva, desenvolver comunhão íntima com o Senhor, uma vez que eu alimento o pecado no coração. A palavra de Deus é clara nisso. O outro texto parece um contraste. O meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Um coração que alimenta o pecado, que acaricia as coisas da carne, não pode meditar em coisas espirituais. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. Então nós oramos ao Senhor e buscamos mais percepção espiritual, mais discernimento espiritual, para que a minha comunhão seja produtiva, resulte numa vida de frutificação. O tema que vocês estão estudando cada dia aqui é absolutamente oportuno, que fala do relacionamento, fala da comunhão com Deus, que vai resultar numa vida frutífera. Esse é o resultado. Eu fico às vezes pensando, alguém poderia pensar que ao estar aqui 40 dias pela manhã, isso vai fazer dele um melhor crente? Será que ele pensa isso? Mas ele deveria pensar que o fato de perseverar em estar aqui é uma oportunidade que ele tem de conhecer mais a Deus. E é esse conhecimento de Deus, conhecimento do seu caráter, que vai resultar numa vida de vitalidade espiritual, numa vida de deleite espiritual com as coisas de Deus e com a sua palavra. Um aspecto importante. Vejam bem, a palavra de Deus apresenta, eu tenho que afastar do pecado. João
de uma forma muito clara, específica, ele diz que a gente não pode amar o mundo, as coisas do mundo, porque assim o amor de Deus não pode estar em nós. Esse é o texto de João. Diz a palavra de Deus: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. E enquanto eu alimento o desejo por coisas pecaminosas, o amor de Deus não pode estar em mim. Como eu posso desenvolver crescimento, vitalidade espiritual, quando eu anseio pelas coisas carnais? Enquanto eu alimento o desejo por coisas carnais, o amor por coisas carnais. É uma impossibilidade. Agora, o ser humano, ele não pode naturalmente gostar, amar as coisas espirituais. Que é natural nele as coisas pecaminosas. Mas a íntima comunhão com Deus produz nele o gozo, o deleite espiritual da comunhão. E isso, de fato, produz nele uma vida frutífera, que é o resultado da comunhão. Portanto, a palavra de Deus apresenta que o crente, o indivíduo, que procura conhecimento profundo da palavra de Deus. Vejam bem, a palavra de Deus diz que o nosso desejo de crescimento, o desejo de se aprofundar da palavra de Deus, isso traz mais conhecimento. Não é apenas um conhecimento teórico, de doutrina, de conhecimento, não é apenas informação. Esse conhecimento tem que produzir gozo, vida. Eu chego a pensar, irmãos, por que eu estou na igreja? Por que eu venho à igreja? Por que eu separo tempo para adoração? Isso tem que ser algo prazeroso. Tem que ser um deleite na vida cristã. Você tem pensado nisso? Que os momentos que você separa para gastar com o Senhor são momentos de deleite espiritual? O momento que você separa para buscar conhecimento, entendimento, isso é algo prazeroso na tua experiência cristã? Você tem pensado nisso? Não pode ser algo mecânico? Agora, isso não acontece da noite para o dia? Isso é um processo. É por isso que temos que perseverar na comunhão. O objetivo de estarmos aqui cada manhã é perseverarmos no desenvolvimento da comunhão, para que isso possa produzir vitalidade espiritual, fortalecimento espiritual. Portanto, a palavra de Deus apresenta exemplos na Bíblia desse desejo, da adoração, do louvor. Há alguns salmos na Bíblia assim, belíssimos, né? Salmo 119, 47. Ali diz: terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Isso é resultado de uma vida em conexão com Deus. O deleite, o prazer. Salmo 119, 140. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer. São os meus conselhos. Que coisa. Agora, eu tenho pensado, como isso pode produzir na minha vida esse desejo? Tem que vir de cima, tem que vir do alto. Uma vida nova. Não nasce daqui. É o resultado de uma íntima conexão com Deus, que vai produzir, na minha experiência, na tua experiência, o deleite espiritual, o desejo, ter prazer na palavra, ter prazer na obediência, ter prazer nos conselhos espirituais. Que isso alimenta, que fortalece e traz alegria para o crente. Salmo 119, 72 diz ali: para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro e de prata. Às vezes nos demoramos em coisas efêmeras, coisas passageiras. E isso é um obstáculo para a comunhão. Se desvencilhar de tudo aquilo que tem sido uma barreira para o crescimento cristão. Gastar tempo com o Senhor. Isso é a essência da vida eterna. Quando João escreveu lá no capítulo 17, verso 3, que a vida eterna é essa: conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ele está falando de uma vida de experiência com Deus. Portanto, há uma necessidade de buscarmos esse crescimento. Ainda acerca da palavra, diz o Salmo:
puríssima é a tua palavra, por isso teu servo a estima. Quando eu li essa palavra, eu fiquei pensando naquilo que Pedro escreve quando diz que nós temos que desejar o alimento, a palavra, como uma criança deseja o leite. Uma criança não pode viver sem um leite, um recém-nascido. Nós temos que desejar essa palavra, desejai ardentemente. Há uma tradução que diz assim, desejai afetuosamente o genuíno leite espiritual, para que por ele seja dado o quê? Crescimento para a salvação. O teu servo estima a palavra. Que coisa, irmãos, que deleite. Nós temos que viver essa experiência. Isso vai produzir em nossa vida uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher, novas decisões, mais desejo de obediência, de santificação pelo poder da palavra. Como é que eu posso me deleitar na palavra sem conhecer o autor da palavra? O resultado do aprofundamento da palavra de Deus é conhecer o caráter de Cristo. É a essência. Cristianismo é conhecer uma pessoa, é a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. E esse conhecimento vem de estudar, de conhecer verdades acerca do seu caráter. Quando eu me demoro na palavra de Deus, eu passo a conhecer o seu caráter cada vez mais. Me aprofundo em ver a sua beleza, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça. O seu amor incomensurável. Um amor que é incondicional. Quando eu me aprofundo na palavra, eu passo a conhecer o caráter da pessoa de Cristo Jesus. Isso faz uma diferença tremenda na minha experiência e na tua experiência. Portanto, precisamos perseverar nisso. Precisamos buscar e gastar tempo com o Senhor. Assim era a experiência de Davi. Davi teve problemas espirituais gravíssimos, mas aprendeu a desenvolver uma comunhão com Deus. E ele buscava a Deus. Sentia prazer em buscar a Deus. Ele amava as coisas espirituais. Ele tinha gozo, prazer. Ele havia decidido que o Senhor era a força. O Senhor era a sua vitória. Então ele vivia submisso à palavra de Deus. Ele aprendeu a desenvolver uma vida de intimidade com o Senhor. Deus, Ele quer desenvolver essa intimidade. Ele quer que eu cresça, quer que você cresça. A intimidade do Senhor é para os que o temem, para os que buscam. E a palavra de Deus nos fala isso claramente. No livro de Provérbios diz que Deus ama aqueles que o buscam. Ele sente prazer naqueles que o buscam. Em outras palavras, temos que nos deleitar naquilo que dá prazer ao Senhor. Vejam bem uma sequência de orientações que mostra o desejo de Deus pelo seu povo, pelo nosso crescimento. Vamos avante. O que dá prazer a Deus? Alguns aspectos. Amar aqueles que amam a Deus. Eu amo os que me amam. E os que me procuram, me acham. É uma promessa, é uma certeza. Obediência. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei. E me manifestarei a ele. Essa intimidade com Deus. Resultado desse amor, dessa comunhão especial que precisamos desenvolver com o Senhor. Obediência. O caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. Deus ama. Isso é o resultado da nossa experiência com Deus. Servir a Deus de maneira correta, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Às vezes queremos demonstrar um cristianismo com base em aspectos exteriores. E temos uma compreensão equivocada disso. Quando Deus, Ele sente prazer na comunhão. E essa comunhão traz muito mais prazer ao Senhor do que muitas das vezes aquele que temos que apresentar a Ele pelo nosso corpo, pelo sacrifício,
querendo demonstrar a Ele que merecemos a sua aceitação. Não, não é basicamente isso. Nós temos que ser submissos ao Senhor, compreender que tudo dependemos dEle e viver como Ele é o Senhor da nossa vida. Jesus é o Senhor da nossa vida, é o senhorio de Jesus. Isso me submete a Ele em todos os aspectos da minha vida, em todo o meu ser. Naquilo que eu creio, naquilo que eu faço, naquilo que eu coloco à disposição do seu serviço, da sua obra e da sua causa. Eu tenho que crer nessa verdade. Orar com o coração reto. A oração dos retos é o seu contentamento. Isso tem a ver com lealdade, com sinceridade, com intimidade. Todavia, irmãos, esse desenvolvimento espiritual é uma luta, é uma perseverança constante para alimentarmos uma comunhão produtiva e frutífera, para assim glorificar a pessoa do nosso Deus. Louvar de coração reto. Isso é agradável ao Senhor. Um outro texto, que está no Salmo 51, 17, diz claramente aí, esse é o Salmo 51, 17, ali não está correto, diz que ter um coração quebrantado e contrito, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus, são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Deus está olhando a minha sinceridade, a minha intimidade com Ele, Ele conhece o meu coração, Ele sabe o que passa dentro do nosso ser. Isso é que é essencial na nossa adoração. Às vezes podemos estar preocupados com o exterior, imaginamos o cristianismo basicamente uma religião comportamental, esquecemos que a essência do cristianismo está no coração, no interior. E é isso que agrada ao Senhor. Esse desenvolvimento é a nossa perseverança em nos aproximar de Deus e buscar uma comunhão produtiva que faça ao crente uma vida frutífera que agrade ao Senhor. Vejam esse texto de Colossenses. Paulo orava para que os crentes pudessem ter um aprofundamento, um transbordamento no conhecimento da palavra. Eu acho interessante esse texto de Paulo que ele diz ali: eu não cesso de orar, de pedir que transbordeis de pleno conhecimento, de entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Veja a abordagem que Paulo faz aí. Ele não cessava de orar para que os crentes pudessem ter um aprofundamento, um transbordamento do conhecimento da palavra. E esse aprofundamento, esse conhecimento ia gerar o quê? Frutificação. Ia gerar uma vida que agrada a Deus. Veja a maneira que Paulo coloca aí. E ainda fala do crescimento. Esse crescimento pleno é um aprofundamento da palavra, do caráter, do relacionamento com Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Então, é um momento da gente pensar, de refletir, fazer uma introspecção. Às vezes eu tenho orado ao Senhor: meu Deus, me dá mais percepção espiritual. Mais percepção espiritual. Para que eu possa discernir a tua vontade. Né? Me dá mais deleite espiritual. Me dá mais paixão pelas coisas espirituais. Amor pela palavra, pela comunhão. Eu tenho orado assim. É a única razão de nos manter em vitalidade, em crescimento, é permanecer nessa intimidade com o Senhor. Há um texto interessante. O último texto, gostaria que ele... Pode avançar? Isso. Aqui diz: quem usa a completa armadura de Deus e separa algum tempo, cada dia, para meditar e orar, e também para estudar as Escrituras, estará ligado ao céu e terá uma influência transformadora e salvadora sobre os que o rodeiam.
terá importantes pensamentos, nobres aspirações, claras percepções da verdade e da obra de Deus, anelará pela pureza, pela luz, pelo amor e por todas as graças celestiais. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Então, esse é o momento da gente pensar, analisar, avaliar, fazer uma introspecção, né? O que tem sido uma barreira na minha comunhão, o que tem sido um obstáculo para o meu crescimento, o que falta para que eu me deleite mais com as coisas espirituais. Pense numa coisa, o gozo da vida cristã é um dom que Deus nos concede. E Deus espera que eu possa permanecer nele, em Cristo Jesus. Nessa videira verdadeira, que ligados, conectados com essa videira que é Cristo Jesus, vai produzir em nossa vida uma vida frutífera. Uma vida de deleite, uma vida de prazer, uma vida de crescimento, uma vida de santificação, uma vida de vitória sobre a tentação e o pecado. Deus coloque em nosso coração esse gozo espiritual da comunhão com Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos dar uma saudação ao pastor Reginaldo. Muito obrigado, pastor, pelas orientações que nos deu nesse momento. Ontem, irmãos, quando estávamos começando o programa aqui, a Lucimari estava vindo para casa, vai vindo de casa para cá, atrasou-se um pouquinho para chegar e passou por uma situação um pouco delicada. Vocês sabem que sempre sábado à noite para domingo, aqui essa mansão aí tem o seu programa. E no momento que ela vinha, que ela fez a curva na frente da mansão, ela descobriu um indivíduo saindo da mansão, estava ali na boate, de repente quando ele levou a mão na chave do carro, outros 2 indivíduos saíram do carro correndo e o assaltaram. Botaram uma pistola, ela viu o brilho da pistola e ela estava do lado, ela não sabia o que estava acontecendo. E outros 3 estavam um pouco atrás, estavam na porta ali da mansão, e o cara virou o revólver para eles e disse: o que vocês estão olhando? Bora, o que vocês estão olhando? E gritou pedindo a carteira do indivíduo que estava entrando no carro. Bem aqui, o assalto. E ela viu que 2 mais irmãos chegaram, pararam o carro na rua mesmo e começaram a atravessar. E ela pensou: o que eu vou fazer? E ela estava praticamente, né, Rosmara? Rosmara, levanta aí só para te conhecerem, lembrarem. Está aí ela. E ela estava bem na frente deles e eles não a viram. E ela ficou tremendamente com medo. Desde disseram: entra aqui, já que ela era testemunha do assalto que estava acontecendo. Ela ficou muito preocupada e ela orou a Deus, lembrando que ela pediu ao sair de casa a proteção do maravilhoso Deus. Mas ela sentia que cada passo que ela dava quase... E os indivíduos passaram por ela, ela sentiu o indivíduo quase esbarrar no seu ombro, entraram no carro e aceleraram o carro e foram embora. E ela conseguiu aqui entrar na igreja. Quando chegou na igreja, ela... Sabe quando é aquele... E graças a Deus não fizeram nada com ela. E ela foi quem assistiu todo o assalto, que estava a menos de 2 metros assim do que estava acontecendo. Então, deixa eu dizer para vocês, nós estamos vindo e Satanás pode de alguma forma tentar impedir que você esteja aqui. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o resto ele fará. Não esqueçam disso. Nós estaremos orando pelo Felipe. Felipe não está conosco hoje, mas a mamãe dele está aqui com a irmã. Ah, está lá. Felipe, Deus abençoe. Vamos orar por ele, para que o poder de Deus possa estar sobre ele. Ok? E que essa luta do Felipe tenha vitória em Cristo Jesus. Guilherme, desculpa, Felipe, porque eu pus na cabeça Felipe, é Guilherme. Obrigado. Estou me referindo ao Guilherme falando Felipe. Mas deixa eu dizer para vocês, vamos orar também, queridos, pelo Derli. Derli é um rapaz muito novo e vocês sabem a situação que se encontra. Imagina, a mãe está muito angustiada com isso. E que na vida do Derli seja feita a vontade do Senhor Deus. Deus sabe o que nós queremos. Nós queremos ver a mão dele de forma visível atuando na vida do Derli. Nós temos pedido isso nessas 40 madrugadas.
Assim, da mesma forma, temos pedido pela Letícia, que Deus atue de uma maneira direta na vida dela. Queridos, são esses nossos 3 pedidos dessa manhã. Mas ontem nós tivemos uma comissão na igreja e saímos preocupados da comissão. Porque nós temos jovens e temos pais de jovens dessa igreja que estão preocupados com o comportamento dos seus filhos. E eu disse à comissão que a primeira coisa que nós devemos fazer é orar por esses pais que estão angustiados pela situação que os filhos estão passando na fase da adolescência, se desviando um pouquinho do Evangelho de Deus, e pedir que Deus dê a eles consciência de como tratar os seus filhos nesse momento difícil, e algum deles está aqui conosco, e também orar por esses meninos, por esses jovens, que nesse período da adolescência querem a sua liberdade, querem a sua autoafirmação, e muitas vezes nasceram na igreja, mas sentem que podem, nesse momento, decidir o que querem para a vida deles. Que o Espírito de Deus acompanhe nossos jovens aqui. E que eles tenham, e que o Espírito Santo não os abandone. E que eles tenham a consciência de que o que estão buscando lá fora, não vão encontrar. Só vão encontrar paz de espírito, só vão encontrar o gozo e a esperança em Cristo Jesus. Vamos orar? Dividem-se em grupos agora. Vamos dividir os grupos e vamos fazer grupos de 4, 5, 6 aí, os grupos, e vamos orar. E vamos concluir nosso momento com uma música e uma oração. Vamos então fazer agora os momentos de oração. Vocês têm aí 5 minutinhos. Sejam breves nos pedidos, irmãos, porque o nosso tempo está esgotado e hoje é uma segunda-feira, dia de trabalho. Então sejam breves nos pedidos e vamos então aos momentos de oração em grupos agora. Que Deus possa abençoá-los. Antes de cantarmos o hino final, deixo eu avisar a vocês de que temos tendo um problema com respeito ao nosso café da manhã. Você vai ter o de jejum aqui conosco de segunda a sexta. No sábado pela manhã, na verdade, nós vamos convidar que você possa trazer o lanche e a gente lancha junto aqui, se você assim quiser. E no domingo nós não temos lanche porque você termina de sair daqui e vai para casa, então em casa você pode lanchar. Mas está garantido para vocês, de segunda a sexta, o lanche. Falar com Deus. Vamos colocar em pé e vamos falar com o nosso Deus, agradecendo os momentos que aqui tivemos. Que possamos ir hoje para o nosso trabalho, para nossas atividades seculares, na companhia plena do Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio, abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, em seu perdão encontro paz.
dele preciso, pois ele é fonte de poder, só nele a vida traz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor seu perdão, encontro paz. Bem baixo, com Deus. Grande é o nosso Deus. Amém, Senhor. E as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, em seu perdão Obrigado, Senhor, pela paz, pela bênção, pela companhia do Teu Santo Espírito. Sairemos desse templo, mas não queremos sair da Tua presença hoje, Senhor. Acompanhe-nos em nossas atividades seculares. Seja conosco de jejum agora. Que o alimento que estaremos ingerindo de forma material possa nutrir o nosso organismo físico, da forma como fomos nutridos nessa manhã, de forma espiritual. Dirige nosso viver. E que o dia de hoje, essa vitória de hoje seja completa. E ao anoitecer nesse dia, Senhor, tenhamos a certeza que tivemos com a Tua companhia, a Tua proteção, a cada momento do nosso viver. O amanhã, Senhor, pertence a Ti. Mas dá-nos forças. E se for da Tua vontade, possamos estar aqui novamente, louvando e engrandecendo o Teu nome. Por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Cumprimente seu amigo do lado, a ele um bom dia de atividades, felicidades. Vamos descer para o nosso de jejum.